quero te convidar, queridos, antes de tudo é uma grande honra, é um privilégio estar aqui nessa noite, amém? Eu oro para que os nossos corações estejam abertos, para que nós possamos de fato receber aquilo que o Senhor tem para entregar. Nada é sobre mim, nunca será sobre mim, nunca será sobre uma palavra proferida por mim, mas é tudo sobre o Senhor, é tudo sobre Jesus, amém? Eu quero te convidar aí na sua casa, onde você está, a abrir a sua Bíblia em Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, 13, esses dias que passou, nós concluímos o livro de Lucas, fez parte da nossa leitura bíblica bem recente, e eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, amém? Lucas 24, 13, eu espero que você já tenha aberto aí a sua Bíblia na sua casa, mas eu vou começar a ler. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres de entre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. Esse trecho trata da ida a Emaús de 2 discípulos, de 2 seguidores de Jesus. E esse acontecimento ele ocorre logo em seguida à ressurreição de Cristo, a sua morte, sua crucificação e a sua ressurreição. E a Bíblia nos fala que aqueles 2 homens eles estavam seguindo em direção a Emaús. E durante aquele trajeto eles conversavam sobre os últimos acontecimentos. Durante aquele trajeto eles conversavam sobre o que tinha acontecido. E Jesus chega e começa a acompanhá-los. E a Bíblia fala que os olhos daqueles homens estavam fechados, de maneira que eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram que Jesus ressurreto estava do lado deles. E Jesus chega e pergunta: o que é que vocês estão conversando? Sobre o que vocês estão falando? E aqueles homens, eu imagino pela resposta dada no versículo 18, que eles ficaram meio impressionados. E aqui nas nossas palavras, né, nordestinas, eles disseram: oxe, e esse homem não sabe o que foi que aconteceu? E eles olharam um para o outro, olharam para Jesus sem conhecer Jesus e disseram: por acaso você é um peregrino que não sabe o que sucedeu nos últimos dias? A crucificação de Jesus, a morte de Jesus tinha tomado uma grande proporção. E todas as pessoas daquela região comentavam sobre aquele assunto nos últimos dias. E alguém alheio àquela situação era estranho. Então isso causou nos discípulos uma estranheza. E os discípulos perguntam: por acaso não sabes de tudo o que aconteceu? E o versículo 19 nos diz: eles lhes disseram: as coisas que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Amados,
A visão daqueles homens estava cerrada. A visão daqueles homens estava fechada. E eles não reconheceram quem era Jesus. Eles não reconheceram que o próprio Jesus estava do lado deles. E eu quero te levar a meditar em alguns pontos que o Senhor ministrou ao meu coração. Antes de tudo, é importante aqui nós meditarmos que esses homens, eles estavam fixos em tudo que tinha acontecido. Mas eles não estavam lembrados de todas as coisas que tinham sido profetizadas. Não somente os profetas, mas o próprio Jesus havia dito que ele precisava passar por tudo aquilo. Não somente os profetas, mas o próprio Jesus havia dito que ele precisava morrer, padecer e ressuscitar ao terceiro dia. E a visão daqueles homens estava tão fechada, os olhos daqueles homens estavam tão voltados para os fatos, para os relatos, para aquela situação, que já sendo o terceiro dia, eles estavam tristes quando eles deveriam estar exultando. Porque de acordo com as palavras de Jesus, o terceiro dia era o dia da ressurreição. E de fato Jesus estava ali ressurreto do lado daqueles homens. Mas os olhos daqueles homens não estavam fixos na fé. Os olhos daqueles homens não estavam fixos no que Jesus havia dito. Os olhos daqueles homens estavam fixos nos relatos. E o primeiro ponto dessa mensagem, eu quero te encorajar a se lembrar do que você ouviu e viveu com Jesus. É para lá que você tem que olhar. Lembre-se do que você viveu com Jesus. Lembre-se do que você ouviu da parte de Jesus. Em dias como esse que nós estamos vivendo, é para Jesus que nós precisamos olhar. É para o que saiu da boca de Jesus que nós precisamos voltar a nossa atenção. Aqueles homens não estavam prestando atenção no que havia saído da boca de Jesus muito antes de ele ser crucificado. Eles estavam com os olhos fixos no que tinha acontecido, quando eles deveriam estar com os olhos fixos em Jesus e em todas as experiências que eles tinham vivido ao lado do Mestre. E eu quero que você vá lá para Mateus 20, versículo 17. Mateus 20, 17 nos diz que, subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus já havia dito que precisaria passar por tudo aquilo, mas Jesus também já havia dito que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Se lembre do que Jesus lhe disse. Se lembre do que você viveu com Jesus. É lá que os seus olhos precisam estar. Se lembre do que Jesus lhe falou. É lá que os seus ouvidos, é lá que a sua atenção precisa estar concentrada. Nós temos vivido dias contrários a tudo aquilo que esperávamos. Quem esperava que no começo do ano de 2020 nós ficássemos, paralisados, uma sociedade, um país, um mundo parou por causa do Covid-19. E cá estamos nós, presos em nossas casas, confinados em nossas casas, tendo que levar um estilo de vida completamente inesperado, completamente novo. Ei, aqueles homens estavam expostos ao novo, ao inesperado. Eles não esperavam que aquilo fosse acontecer, e nós vamos ver isso no decorrer dessa mensagem. E infelizmente eles olharam para um momento, eles olharam para a situação, quando eles deveriam estar olhando para o que Jesus já havia falado. Eu não sei o que tem te feito tirar os olhos de Jesus, mas eu oro para que em nome de Jesus nessa noite os seus olhos voltem para Jesus, os seus olhos voltem para Cristo, os seus olhos voltem para as experiências que você já viveu com Ele, que os seus olhos voltem, meu querido, para aquilo que Ele já falou ao seu respeito. A frustração jamais pode ser maior que a fé. Sabe, queridos, o versículo, voltando lá para Lucas 24 agora, se nós observarmos o versículo 19, chega aqui, quem se perdeu agora fui eu, mas eu vou me achar, me achei. Se nós observarmos o versículo 19 em diante, aqueles homens, eles começam a expressar a frustração. O versículo 21 nos diz isso. E nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso é
é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles estavam frustrados, porque eles estavam olhando para a situação quando eles precisavam manter a lembrança do que Jesus havia dito. Ei, meu querido, se você for lá para Romanos 8, nós vamos dar uma passeadinha agora aqui por alguns trechos. Romanos 8, 38 e 39. Uma verdade bíblica que com tanta frequência a gente esquece. Com tanta frequência o nosso coração se distancia. Mas olha o que diz lá em Romanos 8, 38. Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada deve te separar da sua fé. Nada deve te separar das palavras que foram ditas por Jesus. O que Jesus havia dito naquela situação, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas aqueles homens estavam permitindo, aqueles homens estavam dando lugar ao medo, ao inesperado, à frustração. E por um momento os olhos deles, desviaram do caminho. Eu não sei o que tem desviado os seus olhos do caminho, mas eu quero te lembrar que nada pode te separar do amor de Cristo. Que nada pode te separar da fé. Que nada pode te separar do que Jesus já disse ao seu respeito. Hebreus 12, vamos lá para Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 2. Hebreus 12. Olha só o que Hebreus 12, 2 nos diz. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós vamos ficar aqui só com o versículo 2, principalmente a parte A. Olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé, autor e consumador da minha fé, autor e consumador da nossa fé. Ei, os nossos olhos precisam estar no lugar correto. Em momentos de adversidade, em momentos de inesperado, em momentos de situações novas a quais nós não esperávamos viver. Os discípulos não esperavam passar por aquilo. Os discípulos não acreditavam que passariam por aquilo. Os nossos olhos precisam estar focados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que os seus olhos estejam focados no lugar correto. Infelizmente, a visão daqueles dois homens estava no lugar errado. Eles estavam vivendo pelo que viam, quando eles deveriam viver pelo que criam. Eles deveriam viver pelo que criam. Nós devemos viver pelo que cremos e não pelo que vemos. Que os nossos olhos estejam sempre voltados para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que os fatos desses últimos dias, meu querido, não te façam perder a fé. Que os fatos que temos visto, ouvido, as notícias, os relatos, não me façam perder a fé. Não te façam perder a fé. Deixa eu te falar uma verdade. Visão no lugar errado gera cegueira espiritual. Visão no lugar errado gera cegueira espiritual. Aqueles homens estavam cegos espiritualmente porque eles colocaram a visão no lugar errado. Eles voltaram a visão para o lugar errado. E visão no lugar errado vai gerar cegueira espiritual. Eu quero que você volte comigo lá para Lucas 24 e nós vamos começar a meditar mais profundo nesse trecho. Lucas 24, versículo 16, amém? Lucas 24, versículo 16. O diálogo entre aqueles homens e Jesus continua. E vejam só, o versículo 16 nos diz que os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Amados, visão no lugar errado gera cegueira espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus estava do lado daqueles homens. Jesus estava ali,
caminhando lado a lado com eles, mas por causa da cegueira espiritual que foi gerada pelo posicionamento errado da visão, eles não conseguiam ver Jesus. Cegueira espiritual nos faz pensar que Jesus não está perto de nós, quando na verdade ele sempre esteve. Cegueira espiritual nos faz pensar que Jesus não está perto de nós, que Jesus nos abandonou. Sabe qual era o sentimento que aqueles discípulos estavam sentindo? O sentimento de abandono. Imagine você colocar todas as suas expectativas em alguém e aquele alguém morrer como um criminoso. E aquele alguém morrer padecendo da morte mais cruel, mais indigna daquela época. A morte de cruz, querido, era a morte destinada aos piores criminosos. E Jesus padeceu a morte de cruz. Aqueles homens estavam se sentindo frustrados, aqueles homens estavam com medo, aqueles homens estavam se sentindo abandonados quando Jesus estava do lado deles. E eles não conseguiam ver Jesus porque a visão espiritual deles estava, tapada. Eles estavam cegos espiritualmente. Não fixe os seus olhos no lugar errado. Fixe os seus olhos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Não fixe os seus olhos no lugar errado. O Espírito Santo ministra ao meu coração sobre pessoas que estão aí nos acompanhando, que nos últimos dias têm olhado para as notícias, têm olhado para os relatos, têm olhado para os telejornais e têm fixado os olhos nisso. Ei, querido Hebreus, que nós acabamos de ler, fixe os seus olhos no lugar correto. Aqueles homens não conseguiam enxergar Jesus porque eles estavam cegos espiritualmente. Dar lugar aos relatos nos impedirá de ver Jesus. E eu vou te provar isso. O versículo 17 de Lucas 24. E ele lhes disse, Jesus disse àqueles homens: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ei, esses homens estavam ouvindo os relatos, os burburinhos. A morte de Jesus foi, uma bomba dentro daquela cidade, dentro daquela região. Foi algo que tomou uma conotação enorme. E os burburinhos. Sabe aqui cidade pequena, que a gente sabe de tudo, né? Uns pelos outros, fica aqueles burburinhos. Notícia ruim. A gente não tem esse costume de dizer que notícia ruim se espalha. Pois bem, a notícia ruim aqui se espalhou assim, E aqueles homens estavam, enchendo as suas mentes com os burburinhos, com os relatos. Os relatos nos impedem de ver Jesus, porque na maioria das vezes os relatos, eles são contrários à nossa fé. E continua, e ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as notícias que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta. Foi. Eles estavam acreditando que Jesus foi no passado, tinha sido. Quando Jesus era, foi, há de ser e sempre será. Ei, cadê a sua fé, meu querido? Será que você vai permitir que os relatos te façam acreditar que Jesus só foi no passado? Jesus ainda é, Jesus há de ser, Jesus sempre será. Jesus continua no controle da situação, Jesus continua agindo, Jesus continua operando. O mesmo Jesus que ressuscitou ao terceiro dia é o Jesus que está do seu lado. Abre os seus olhos. As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Queridos, dá lugar aos relatos nos impedirá de ver Jesus. Não dê lugar aos relatos. Se for possível, não quero te incentivar a ser um alienado, mas se for possível, desligue o seu telejornal se for necessário. Desligue aí o telejornal da sua casa. Vá ler a Bíblia, vá se alimentar de conteúdo de qualidade. Vá se alimentar de alimento espiritual para fortalecer a sua fé. Não dê lugar aos relatos. Porque... amados, nós não estamos alheios aos sofrimentos das pessoas que perderam seus parentes, que estão doentes. Não, nós acabamos de fazer um clamor de 30 dias e envolvendo todas essas questões. Meus queridos, mas se nós olharmos para os relatos, nós iremos ficar cegos espiritualmente e nós
nós não conseguiremos ver Jesus. Não olhe para os relatos nesses dias. Tenha amor à sua fé, tenha amor à sua saúde emocional, tenha amor à sua saúde espiritual. Não olhe para os relatos nesses dias, continue olhando para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, a crença nos relatos vai sufocar a tua fé. A crença nos relatos vai sufocar a sua fé. Por crer nos relatos, por crer no que tinham visto, por crer no que estavam ouvindo as pessoas comentar a tempo e a fora de tempo que Jesus, que se dizia ser o Rei dos Reis, que se dizia ser o Salvador, agora estava morto, crucificado. Por crer nos relatos, a fé daqueles homens estava sendo abafada. A crença nos relatos sufocará a nossa fé. E olhe bem o que Jesus diz àqueles homens: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que isso se achava em todas as Escrituras. Queridos, a crença nos relatos sufocará a nossa fé. Nesse contexto, os relatos diziam respeito à humilhação de Jesus, à morte de Jesus, quando a fé daqueles homens deveria levá-los para todas as promessas que já tinham sido ditas. Não era novidade que Jesus ia ter que morrer, não, mas também não era novidade que Jesus iria ressuscitar. Enquanto aqueles homens olhavam demais para os relatos, a fé deles nas promessas que haviam sido profetizadas pelos profetas e pelo próprio Jesus, a fé estava sendo abafada, a fé estava sendo escondida, a fé estava sendo sufocada. Olhar para os relatos, crer nos relatos, sufocará a sua fé. Não creia nos relatos, creia em Jesus, autor e consumador da sua fé. E agora, amados, indo aqui já para o final dessa mensagem, nós vemos no versículo 28 que eles chegaram à aldeia para onde iam. E Jesus fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Queridos, o versículo 29 nos traz uma chave, uma revelação dos céus. O versículo 29 nos diz que eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Entrou. Eu quero que você fixe nessa palavra agora. Entrou. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos literalmente entrar para dentro das nossas casas, entrar para dentro dos nossos lares, ficarmos aqui presos, confinados, né? Limitados. Tem gente que não está colocando nem o pé na rua. Eu, particularmente, amado, estou de casa para igreja, de igreja para casa. Não estou colocando o pé praticamente nem na calçada, só em extremas necessidades. Tem gente aí que já está de verdade na quarentena faz o quê? 2 meses, e isso é atípico. Mas deixa eu te falar, quando os discípulos entraram, Jesus entrou com eles. Quando houve a necessidade de nós entrarmos para dentro de nossas casas, Jesus está dentro das nossas casas conosco. Não pense que Jesus te deixou. Não pense que Jesus deixou a sua família. Não pense que Jesus te abandonou. Os discípulos entraram para dentro daquela casa, mas Jesus entrou com eles. Eles não estavam sozinhos. O Senhor nos trouxe nesse tempo literalmente para dentro, mas nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. E deixa eu te falar, deixa eu abrir, deixa eu ser instrumento do Senhor nesse dia, por graça, por glória, porque nada é sobre mim, mas deixa eu ser instrumento do Senhor para abrir tua visão espiritual nessa noite, em nome de Jesus, meu querido. Ei, há um propósito nisso tudo. Nós entramos para dentro das nossas casas por permissão do Senhor. Não cai uma folha da árvore sem do Senhor a permissão. E amados, quer dizer que foi Deus que planejou tudo isso? Não, porque
o Senhor não nos quer sofrendo. O Senhor não quer ninguém morrendo e padecendo como tem padecido. Mas há um propósito em todas as coisas. Nada do que acontece sem propósito. E eu quero te encorajar a hoje abrir os seus olhos espirituais e entender que esse é um tempo de você fortalecer a sua intimidade com Jesus. Os discípulos entraram e dentro daquela casa eles tiveram uma experiência que mudaria para sempre a vida deles. Eu não sei você, mas nesses últimos dias, em meio a esse caos, eu tenho vivido as experiências mais preciosas com Jesus dentro do meu quarto de oração, dentro da minha casa. Os discípulos viveram naquele lugar, depois de entrar com Jesus para dentro daquela casa, uma das experiências com certeza que marcou a vida daqueles dois homens para sempre. E nós vamos ver essa experiência um pouco mais à frente. Não esqueça disso, você não entrou para dentro da sua casa sozinho. Jesus está com você. E nesse tempo, é um tempo onde a nossa intimidade precisa ser mais ainda estreitada, onde os nossos laços precisam ser mais estreitados com Cristo. Aproveite esse tempo de forma sábia. Ei, viver em Jesus, viver com Jesus, é isso mesmo, é essa loucura desse caos todo lá fora e a gente dentro sendo guardado, sendo protegido, vendo a provisão do Senhor chegando aos nossos lares, vivendo experiências com Cristo que marcaram a nossa vida. Eles não entraram sozinhos, Jesus entrou com eles. Lá fora tudo estava um caos. As pessoas estavam desesperadas. Aqui nesse contexto, em Lucas 24, os seguidores de Jesus estavam desesperados. As pessoas estavam desesperadas. Quantas pessoas não acreditavam em Jesus como Salvador? E agora, por verem tudo aquilo ter acontecido, como eu já falei para vocês, elas estavam amedrontadas. Lá fora tudo estava um caos devido à morte de Jesus. Mas dentro daquela casa havia intimidade entre os dois discípulos e Jesus. Dentro das nossas casas, as nossas casas precisam ser nesses dias um altar, meus queridos, um altar de intimidade, um altar de adoração. No começo dessa quarentena, eu fui ao Senhor e eu falei com o Senhor e eu disse: Senhor, me revele o propósito disso tudo. Eu quero entender porque isso tudo está acontecendo. Eu não quero te questionar, mas eu quero saber para que tudo isso, para que todo esse tempo. E sabe, amados, o Senhor colocou uma palavra no meu coração sobre reconstrução de altares. E eu entendi que altares precisam ser reconstruídos dentro das nossas casas. Altares precisam ser reconstruídos dentro de nós. Altares estão sendo reconstruídos ao longo das igrejas brasileiras, ao longo de todo o território, não somente nacional, mas mundial. Eu enxergo esse tempo como um tempo de que estamos sendo trazidos sim para dentro, mas nós não fomos trazidos para dentro sem propósito. Há altares que precisam ser estabelecidos dentro da sua casa. Altares de intimidade com o Senhor. Altares de adoração ao Senhor. Altares de comunhão com o Pai. Altares precisam ser estabelecidos, construídos, reconstruídos dentro das nossas casas. Dentro daquela casa, em meio a todo o caos que estava lá fora, havia intimidade com Jesus. O que tem ocorrido na sua casa nesses dias, em meio a tudo que acontece lá fora? Você tem permitido que o caos de fora venha para dentro da sua casa? O desejo do Senhor é que dentro da sua casa nesses dias haja intimidade com Jesus. Nós vemos isso em Lucas 24. No versículo 29. O versículo 29 nos diz que Jesus entrou para ficar com eles. E o versículo 30, eu quero que você vá comigo agora para o versículo 30. Diz: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Versículo 30 nos diz: oh, queridos, minha Bíblia está insistindo em ficar em Lucas 23. Versículo 30 nos diz que aconteceu que, estando com eles à mesa. E agora eu quero que você guarde aí, que você fixe essa palavrinha, à mesa. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje, que eu deixei para falar no finalzinho. A mesa com Jesus. Dentro daquela casa, depois de tudo
todo aquele caos, de toda aquela tempestade, de toda aquela loucura lá fora, os discípulos, aqueles 2 discípulos, 2 seguidores de Jesus, estavam à mesa com ele. E a mesa é um lugar de intimidade. A mesa tem um valor simbólico de relacionamento. A mesa tem um valor simbólico de tempo de qualidade. A mesa tem um valor simbólico de comunhão. A mesa significa celebração. A mesa significa discipulado. E por fim, a mesa significa unidade, intimidade. Na mesa há intimidade com Jesus. Amados, e o que eu acho mais fascinante desse trecho é o versículo 30 e o versículo 31. O final do versículo 30 nos diz que ele tomou o pão, Jesus tomou o pão e partiu e deu àqueles 2 homens. E eu quero te levar a pensar no finalzinho dessa mensagem. Nós não partimos o nosso pão com qualquer pessoa, não é isso? Eu, pelo menos, não me sento à mesa com qualquer pessoa. E não é porque eu sou besta, mas eu me sento à mesa com quem eu conheço. Eu acredito que você seja da mesma forma que eu. A gente senta à mesa com quem a gente conhece. A gente parte o pão com quem a gente conhece. Não é isso? A gente divide comida com quem a gente conhece. Quem aí não está com saudade das reuniões com os amigos, com os familiares, para dividir o pão, para dividir comida, para conversar? Nós sentamos à mesa para ter tempo de qualidade. Nós sentamos à mesa para ter tempo de intimidade. E a Bíblia diz que Jesus partiu o pão. Esse partir de pão é simbólico e tem uma simbologia poderosa. Jesus parte o pão com aqueles 2 homens, porque o desejo de Jesus era firmar naquele dia um nível mais profundo de intimidade. Não somente caminhar com eles, mas sentar à mesa, ensiná-los, dividir o pão. E quando aqueles homens dividem o pão com Jesus, isso nos traz uma simbologia de um novo tempo de mais intimidade, um tempo de novos níveis à presença do Senhor, níveis mais profundos do nosso relacionamento com Jesus, níveis mais profundos na nossa intimidade com Cristo. E esse é o convite do Senhor para a sua vida nessa noite. Esse é o convite do Senhor para mim nessa noite. E o que é mais fascinante é que no exato momento que Jesus parte o pão e entrega àqueles 2 homens os olhos espirituais daqueles homens, os olhos espirituais daqueles 2 homens, eles se abrem no partir do pão. Os olhos espirituais daqueles 2 homens se abrem quando aqueles homens estabelecem um nível mais profundo de intimidade com Jesus. Ei, meu amado, se os seus olhos espirituais estão fechados e você só tem conseguido olhar com os seus olhos naturais e você tem se deixado levar pelos relatos e não pela fé nas promessas e não pela fé no que Jesus disse, isso é sinal de que você precisa cultivar a sua intimidade com Jesus. Isso é sinal de que você precisa parar a caminhada um pouco, sentar à mesa, ser trazido para dentro, sentar à mesa com Jesus e cultivar intimidade com Ele. É na intimidade que Jesus revelará coisas que antes, através dos nossos olhos, nós não conseguíamos ver. É na intimidade, no secreto, onde nós viveremos as nossas maiores experiências com Cristo. Em meio a todo esse caos, vai ser na intimidade, vai ser no seu secreto, vai ser no seu quartinho de oração, vai ser no seu cantinho de busca, que em meio a esse caos que está lá fora, que em meio a esse caos que os relatos nos traz, você viverá as suas maiores experiências com Jesus. É sentado à mesa, é estabelecendo uma cultura de relacionamento com Cristo, é estabelecendo uma cultura de intimidade com Jesus. Nossas experiências mais profundas com Ele serão forjadas em um ambiente de intimidade. Abra os seus olhos em nome de Jesus. Abra os seus olhos espirituais nessa noite. Que os seus olhos espirituais sejam abertos hoje e você enxergue a oportunidade que o Senhor tem nos dado nesse tempo. E o versículo 31 nos diz que abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Aqueles 2 homens o conheceram, reconheceram que era Jesus,
quando os olhos foram abertos, quando a visão, quando a cegueira espiritual foi embora, quando a intimidade restaurou a visão espiritual daqueles homens. Jesus nos convida a sentarmos à mesa com Ele nessa noite. Ei, estabeleça no seu lar um tempo de qualidade com Jesus. Convide Jesus para sentar à mesa da sua casa. Convide Jesus para sentar à mesa junto com a sua família. Construa altares de adoração para o Senhor. Construa altares de adoração para o Senhor. Faça com que a igreja, o ambiente da igreja invada a sua casa nesses dias. A unção invada a sua casa nesses dias. Cultive um relacionamento de intimidade com o Pai nesses dias. Nós não podemos sair disso tudo do mesmo jeito que nós entramos, queridos. Nós não podemos sair. Aqueles dois homens não saíram daquela experiência do mesmo jeito. Aqueles homens saíram com a visão restaurada. Aqueles homens saíram com a visão mudada. Aqueles homens saíram com a visão espiritual restabelecida e transformada. Aqueles discípulos não foram os mesmos após aquele dia. Nós não podemos ser os mesmos após esse tempo. Após essa quarentena, eu te desafio a não aceitar ser o mesmo. Querido, seja transformado por Jesus nesse tempo. Aproveite esse tempo para cultivar a transformação que o Senhor deseja realizar em você. Cultivar a transformação que o Senhor deseja realizar em mim. Ter a sua visão mudada. Ter a sua ótica completamente transformada por Cristo. Não aceite ser o mesmo. Se você ainda não sentiu o toque profundo do Senhor nesses dias, entre no seu quarto, feche a porta, vá para o seu secreto e clame pela presença do Senhor até que ela venha. Nós não podemos ser os mesmos após esses dias. Que nesses dias os nossos corações queimem ainda mais por Jesus. Eu quero te encorajar a fazer essa oração. Que nesses dias os nossos corações queimem ainda mais por Jesus. E o versículo 32, um versículo maravilhoso, nos diz: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu a Escritura. Amados, o coração daqueles homens queimava dentro deles. E eu quero te encorajar hoje a clamar para que o seu coração volte a queimar por Jesus. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Não olhe para os relatos. Não olhe para os relatos. Não se oriente pelos relatos, se oriente por Jesus. Lembre-se do que você ouviu e viveu com Jesus. A sua visão, a sua fé, a sua consciência, precisa estar lá. Visão no lugar errado gera cegueira espiritual. E sente-se à mesa com Jesus. Estabeleça um tempo de intimidade e tenha a sua visão restaurada. Tenha a sua visão transformada. Eu te convido a ficar de pé. Fique de pé aí na sua casa agora. Em nome de Jesus, se ponha de pé aí no seu lugar. Erga suas mãos, comece a clamar para que o seu coração queime por Jesus. Que o seu coração queime por Jesus. E disseram um para o outro, Lucas 24:32: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando abriu as Escrituras. Que o seu coração queime, que você cultive um tempo de intimidade, que você cultive um tempo com Jesus no secreto. Convide-o para entrar na sua casa. O Senhor nos trouxe para dentro, sim, o Senhor nos trouxe para dentro, mas nós não estamos dentro sozinhos. Jesus está conosco. Que o Senhor te abençoe, que o seu coração queime por Jesus e que nesse tempo, independente do caos instalado lá fora, você viva as suas experiências mais tremendas e mais profundas com Cristo.